Pois bem, com a graça de Deus, hoje quero terminar de examinar o verso 6 do capítulo 1 de Apocalipse. Já pegue sua Bíblia, sua caneta, seu caderno, faça suas anotações e não esqueça de compartilhar os nossos vídeos, as nossas aulas. Em Apocalipse 1, verso 6, diz que ele, Jesus, fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, o seu Pai. Ou seja, ele fez da igreja um reino de sacerdotes para Deus, o seu Pai. Veja bem, no Antigo Testamento, o sacerdócio era chamado de arônico ou araônico. Se quiser escrever, o sacerdócio no Antigo Testamento, repetindo, no começo se chamou de arônico ou araônico. Por quê? Porque era exercido por Arão. Arão era o irmão de Moisés. Então, no começo, o sacerdócio em Israel era exercido por Arão e seus filhos. Depois, esse sacerdócio se estendeu à tribo de Levi. Passou a ser chamado de sacerdócio levítico. E um dos papéis que o sacerdote tinha era interceder diante de Deus pelos demais, pelo povo de Israel. Certo? Agora abra a sua Bíblia em Mateus. Vamos abrir Mateus capítulo 27, versos 50 e 51, que diz o seguinte: E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Veja bem, após a morte de Jesus, o texto bíblico diz que o véu do templo se rasgou. Se rasgou em dois, de alto a baixo. O que significa, Reginaldo? Significa o seguinte, que a partir daquele momento, o sacerdócio que era exercido não valia mais para Deus. Não valia mais para Deus. Por quê? Porque o próprio Jesus, próprio nosso Senhor Jesus, assume a função de sumo sacerdote. Em Hebreus, abra a Bíblia, Hebreus capítulo 4 e verso 14, diz que temos um grande sacerdote, Jesus, Filho de Deus. Então, nosso Senhor Jesus assume o papel de sumo sacerdote. E a sua igreja, olha só, ele concede também um sacerdócio, outro sacerdócio, diferente do sacerdócio arônico ou levítico. Abra aí a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 9. Pedro diz o seguinte: Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então perceba que ele disse, vocês são a geração eleita. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, ou
universal, como chamamos na teologia, exercido por todos os verdadeiros seguidores de Jesus, sem exceção. Todos. Como Jesus assume o papel de sumo sacerdote, o apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 5, ele diz: porque há um só Deus, um só mediador, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, aquele papel que o sacerdócio, que o sumo sacerdote, né? O sacerdócio arônico ou levítico fazia, Jesus assume. E à sua igreja ele concede o sacerdócio universal, ou o sacerdócio real. Tá claro? Aí alguém pode perguntar: Reginaldo, então o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70. Ok. Significa que durante aí mais ou menos 40 anos o trabalho do sacerdote era em vão? Sim, exatamente. Aquele tipo de sacerdócio não importava mais para Deus. Certo? O que importa agora para Deus é o sacerdócio concedido pelo próprio Senhor Jesus aos seus seguidores. Exatamente. Então hoje não tem mais essa de alguém dizer: mas que na igreja alguns são escolhidos, né? Separados, selecionados para o sacerdócio. É o sacerdote da igreja. Não. Não existe mais. Todos os verdadeiros seguidores de Jesus são sacerdotes. Só existe agora um sacerdócio. Como já falei, o sacerdócio real ou o sacerdócio universal, que é a mesma coisa. Exercido por todos. Agora, o que existe, Jesus concedeu à igreja, foi algumas funções ou algumas tarefas, ou tarefas para alguns. Chamamos de ministério eclesiástico. Conforme Efésios capítulo 4 e verso 11, que diz: ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, ou pode ser traduzido por professores, pastores e professores, porque a palavra que temos aqui no grego é didáscalos. Didáscalos significa professores. Tanto pode ser aqui a tradução mestres ou professores. E nos versos, acredito que ficou claro, né? Então, essas responsabilidades concedidas por Jesus a alguns não significa que é um sacerdócio, um sacerdócio que reservado apenas para um grupo. Não. O sacerdócio que existe hoje, conforme as Escrituras mostram, é o sacerdócio universal, como já falei, ou real, exercido por todos, independentemente da função, independentemente do que você faça dentro do reino ou na igreja, seja como apóstolo, como profeta, como evangelista, como pastor ou como professor ou mestre. Certo? Todos somos sacerdotes. Agora, nem todos são chamados para determinadas funções.
que chamamos de ministério eclesiástico. Tá? Então, espero que tenha ficado bem claro, para que não fique de fato nenhuma dúvida. Muito bem, os versículos 5 e 6, os dois versículos que estamos examinando, João ele dá uma palavra de encorajamento para a igreja naquele momento de perseguição, apresentando 7 motivos pelos quais a igreja não podia parar, não podia desistir. Ela precisava lutar, resistir e lutar contra a perseguição do Império Romano. 7 motivos, olha aqui o número 7, aparecendo aqui nos dois versículos 5 e 6. Certo? Vou apresentar agora para vocês os 7 motivos ou 7 razões. Primeiro motivo, Jesus é a fiel testemunha, ou testemunha fiel, ou mártir fiel, como já analisamos. Segundo motivo, foi o 1, né? Jesus é a fiel testemunha. 2, é o primogênito ou cabeça dos mortos. 3, é o governante dos reis da terra. 4, ele nos ama. 5, nos libertou dos nossos pecados e o preço foi o seu próprio sangue. 6, fez de nós um reino, ou seja, um povo submisso a ele, sujeito a ele. 7, nos fez sacerdotes para Deus, o seu Pai. Então, por estas 7 razões, João encerra o verso 6, dizendo o seguinte: a ele glória. O que João está dizendo com a ele glória? Está dizendo nunca a exaltação humana. A finalidade, o alvo, é a glória dele. É a manifestação da sua glória. Então a ele glória. E poder para sempre. Autoridade, domínio para todo sempre. E quando essa mensagem, quando a mensagem de Jesus chegasse à igreja, ao seu destino, a igreja, ao ouvir a mensagem, ia dizer amém. Que significa assim seja. Que assim seja. Prevalecendo a vontade de Deus. Então por hoje é só o nosso abraço a você que tem acompanhado até aqui, nos ajudou o Senhor. E vamos seguir em frente. Até o nosso próximo encontro. Não esqueçam, deixa aí o seu like, seu joinha, para fortalecer o canal. Até o nosso próximo encontro.